Olá pessoal, continuando aí a nossa meta de estudar Flutterflow. Hoje a gente vai para a nossa aula 2, que é botando a mão na massa, né? E aí a gente vai começar a investigar o Firebase e as formas que a gente tem de acessar o Firebase, tá? Pois bem, na nossa última aula aí a gente apresentou para vocês, eu fiz algumas modificações na tela, né? Nós temos um programinha de teste que ele vai acionar algumas tarefinhas, tá? Então a tarefinha que a gente vai ver hoje é essa aí, Firebase, formas de leitura. E num outro momento a gente vai ver outras tarefas e, enfim, nessa nossa tarefa de ver as formas de leitura, a gente vai trabalhar nessa telinha 01 que eu chamei, né? E aí nessa tela eu já vou apresentar para vocês aqui. A gente vai fazer algumas leituras no banco de dados, então eu tenho duas modalidades de leitura aqui, uma é uma leitura simples, a outra é uma leitura de pesquisa, pesquisando algum campo dentro daquela tabela, tá? E aí, nessa viagem aí, a gente vai ver várias coisinhas aí interessantes, tá? Bom, então, começando aqui nessa nossa tela de login, praticamente, né? Não tem um login, mas é nosso menu principal aqui. Uma coisa que vale a pena a gente comentar é o seguinte: eu tenho algumas variáveis globais, são as app state. Essas variáveis elas podem ser visualizadas, elas podem ser manipuladas em todas as telas do aplicativo, tá? E aí, por exemplo, código de empresa, código do usuário, e-mail, alguma dessas variáveis elas podem ser persistentes. Significa que quando você fecha o aplicativo, né, o conteúdo dessa variável ele fica ali persistido, e quando você abre o aplicativo novamente, ele vem com a última informação aqui, tá? Aqui você pode ter, inclusive nessas informações aqui, até uma coleção, até uma tabela, né? Então é muito usado para poder você trabalhar offline, né? E, enfim, isso aí são temas aí que pode ser discutido às vezes mais na frente, tá? Eu tenho uma mania minha, tá? Eu tenho as variáveis globais aqui que eu chamei N1, N2, N3, aí cada programador tem, né, o seu tique nervoso, né? O meu é esse aí. Eu criei essas variáveis que eu posso usar elas a qualquer momento, tá? Eu não preciso. Aí, por exemplo, N1, N2, N3 inteiro, V1, V2, V3 double, que aí contém valor, X1, X2, X3, são strings aí, tá? E aí nessa nossa janelinha aqui, na medida que eu já, por default, na primeiro uso ele vem com empresa 1, mas se eu já colocar a empresa 2 aqui, editar esse campo é um text field, se eu editar ele, colocar a empresa 2, e quando eu entrar nas outras janelas, ele vai carregar que está na empresa 2, graças àquela variável global, tá? Então esse é um detalhe aí. Bom, na parte da interface, tá? Basicamente não tem segredo aqui, porque em cada botãozinho desse aqui, nas ações, ele vai fazer navegar para a tela fulana de tal, tá? Então, lá na frente, às vezes na outra aula, a gente vai passar parâmetros de uma janela para outra. Mas por enquanto, vamos começar devagar aí. Bom, vamos para a tela 01, que é a nossa tela de trabalho, tá? E aí aquela tela que já está no modo debug aqui sendo apresentado. Mas então aqui eu já vou dar uma visão do que a gente vai ver hoje nessa aula. Nós vamos, nessa leitura simples, simplesmente ele lê a tabela e mostra o que ele fez. Ele fez a tarefa 1, né? São 3 registros que foi lido essa tabela, tá? Na tabela, na segunda tarefa aqui, ele vai fazer a leitura
mas eu tenho um campo de pesquisa e se eu quiser, ele faz a pesquisa em cima de alguns campos. Então, a tarefa 2, 3 registros lidos e ele não, deixa eu ver, ele não, deixa eu ajustar. Para detalhe, tá? Já corrigi aqui. Então, na função ler aqui, 2 registros lidos, estou na tarefa 2. Tarefa 1 mostra todo mundo, tarefa 2, o search, a pesquisa, tá? Bom, então vamos ver na nossa codificação, tá? Bom, o scaffold é a primeira possibilidade da gente colocar ações e começar a fazer a programação propriamente dita, né, no modo no-code aí. Então, o scaffold, que é a janela, primeiro elemento da tela, né, é uma boa política eu colocar uma query, uma coleção já disponível para ser usada em alguns momentos, porque a visão, o escopo dessa tabela, dessa query collection, ele vai ser bem amplo, porque de repente em qualquer lugar aqui você pode, né, fazer referência a essa query. E um detalhe muito importante é que, por exemplo, vamos imaginar aqui nesse momento aqui, eu precisei acionar, fazer uma query. Eu posso, a partir dessa query aqui, gerar um espelho. Esse espelho seria a nossa... seria o filho, seria a tabela filho, seria um clone daquela tabela primeira, que ele vai se referenciar, que ele pode se referenciar àquela. Significa que aqui ele não vai fazer uma consulta no banco de dados, já que a query está aqui à disposição. Então essa tabela ela já pode, nesse caso aqui, a gente vai fazer colocar as informações dentro de uma variável filha e fazer uso dela sem ter que ler novamente a tabela que seria feita aqui. Então tá. Essa query, então, ela é a nossa tabela base, é uma query collection, ela é uma lista dos documentos da nossa coleção empresa. Tá? E aí eu não coloquei filtro nenhum, só coloquei um order by aqui. Poderia colocar um order by aqui para ele fazer por código de empresa, por exemplo, né? Não tem uma outra necessidade não, até porque vai ser no momento que a gente for codificar para baixo, é que aí nas janelas filhas ou em algum momento a gente vai usar os filtros, tá? Bom, e aí no scaffold, a nível de ação, a gente, né, na carga da página, quando ela vai ser visualizada, eu vou lá e seto a variável por default, tarefa 01, porque na carga ele já vai entrar e já vai, se tiver procedimentos aqui para ser feito, ele vai fazer os procedimentos. Então ele já vai povoar como se estivesse na tarefa 1, quando ele passar aqui para fazer o trabalho da tarefa 1. Tá? Bom, temos uma outra possibilidade aqui, já olhando mais para o nosso trabalho aqui. A tarefa 1 seria uma leitura simples, a tarefa 2 seria uma pesquisa, mas na nossa tarefa de ler,
o resultado dessa leitura eu vou apresentar nesse container azul aqui. E uma coisa assim, ó, que eu também gosto de fazer é nomear todos os elementos da tela que eu vou usar para que fique mais fácil visualmente a gente acompanhar. E para dar aula, então, é bem interessante isso aí. Tá? E aí aqui na apresentação dos resultados da tarefa 1, eu já vejo esse olho aqui. Isso aqui é uma coisa extremamente importante pelo seguinte. Quando no campo eu vou fazer pesquisa, eu vou apresentar, fazer essa leitura simples, eu tenho que apresentar vamos falar assim, em listas separadas, tá? Então essa lista aqui, ela vai mostrar um resultado e essa outra lista aqui, ela vai mostrar outro resultado. Então, toda lista, ele tem que ser linkado a uma coleção, uma tabela, e aí, graças a esse link aqui, como o que está nessa tabela é uma lista, ele vai propagar os registros de acordo com esse layout que você especificar aqui. Então isso é natural, enfim, nesse momento aí vocês já dominam essa parte aí, com certeza. Tá? Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, nós vamos ter oportunidade aqui de fazer várias tarefas, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5, e aí é natural também que a gente vai criar aqui outros containers para guardar o resultado dessas outras tarefas, tá? Logicamente não vai caber na tela. Então nesse momento aqui, quando eu optar por fazer a tarefa 1, por exemplo, eu deveria esconder o resultado da tarefa 2 e assim por diante. Ou seja, eu só vou visualizar o container referente àquela tabela, né? Então isso aí quase que a gente é obrigatório a fazer dessa forma. Do contrário, eu teria que abrir uma página nova, né? E quando eu chamasse a tarefa número tal, eu apresentaria ela naquela nova página. Não é problema também não. Isso aí digamos assim, é natural. Tá? Mas a nível de conhecimento, eu quis explorar essa questão da gente ter vários elementos aqui na tela e esconder. Bom, questão do olho aqui é por quê? Porque de repente, nesse elemento aqui, container, eu ativei aqui o modo condicional, né? E estabeleci que a condição é que a tarefa ela tem que ser igual a 1, né? E no outro container também da mesma forma, só que a tarefa tem que ser igual a 2. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, muitos containers de resultado aqui, eu poderia também, por exemplo, eu vou fechar o olho desse aqui, para que visualmente o programador só trabalhe com esse container aqui. Mas não significa que o outro não está, não. Está aqui sim. A gente, né, tem a visualização dele aqui ou não. E essa visualização aqui, ela independe desse condicional aqui. Tá? Porque esse condicional diz respeito no momento em que ele vai sempre estar apagado na execução e vai só ser acendido de acordo com, só ser visto de acordo com essa tarefa aqui, tá? Bom, então voltando aqui para nossa tarefa 1, né? Opa, no nosso botão de ler, tá? Eu não tenho nenhuma tabela vinculada aqui, nenhuma collection vinculada aqui. Vamos ver nas nossas ações. A primeira ação que a gente fez foi setar aquela variável tarefa com o número 1, já que ele acionou, né, a tarefa 1. Num segundo momento, eu vou fazer uma query collection baseado, né, na nossa tabela que está lá na fold,
no scaffold, né? Mas eu vou, ao invés de tirar uma lista de documento, um single documento, eu vou fazer um count. E aqui tem uma coisa muito, muito, muito interessante. Tá? O resultado dessa query aqui, ela vai ser uma variável inteira, um número, quantidade de registro. E aí ele vai colocar esse resultado nessa variável com esse nome aqui que eu batizei. Tá? Output, a query de empresa guardando a quantidade. Tá? Esse nome é você que cria. Tá? Então, né, na minha query collection aqui é eu contar a quantidade de registros e disponibilizar aí. Ok. E aí, na nossa terceira ação aqui, o que eu fiz? Ora, já que aquela variável inteira ela está disponível para a gente, eu fui lá e alimentei a minha variável global N1 com essa quantidade de registros, tá? Então, isso aqui vai ter uma utilidade na sequência para nós. Ou seja, então a quantidade de registro eu tenho ela tanto nessa variável como nessa variável N1, tá? Então, tá aí as ações do ler quantidade. Bom, e agora a gente já vai lá para a nossa tarefa 1, que está nesse container, né, azul aqui, e aqui vai ter a resposta do tarefa que foi acionada aqui. Então, o processamento, quando passar por aqui, vai ver que é a tarefa 1 e ele vai executar as funções que foi programada para aqui. Tá? Primeira coisa, né, essa coluna ela é do tipo lista. Então, se eu agregar nela, linkar nela uma query, como essa coluna é do tipo lista, então ele vai propagar os registros que está nessa lista que eu anexei aqui dentro, de acordo com esse layout. Já já a gente vai ver, tá? Então, essa nossa lista, aí vem o primeiro detalhe, né, que a gente vai ver, é que eu vou gerar, ela foi gerada essa como se fosse uma subquery, tá? A partir da minha query lá do scaffold, lá do cabeçalho, tá? Eu vou gerar uma children. Então isso aqui é como se fosse um espelho daquela tabela que está aqui em cima. Por isso é que o ícone dela é esse aqui e não esse. Então esse ícone é de uma coleção. Esse ícone é de uma lista, tá? Seria documentos. E se tratando do Firebase, a gente fala que são os documentos. Então, conceitualmente, eu tenho coleção, conceitualmente eu tenho documentos. E esses documentos aqui, eles estão sendo colocados dentro de uma variável children, filha, né? Bom, filho. E aí, se eu editar aqui, esses dados foram extraídos da tela 01 query, que é a nosso primeiro elemento, que é a tela 1. Tá? Então, ok. Cadê? Poxa. Eu sempre faço isso aqui. A nossa tarefa 01 eu já linkei, então, a nossa tabela filha, tá? E aí eu vou colocar nessa variável texto as informações que estão aqui que eu vou resgatar. E aí, ok, vamos clicar. Nesse momento aqui, eu poderia já pegar a tabela e trazer o campo
um campo qualquer, por exemplo, nome da empresa. Tá? Outro detalhe, eu esqueci de comentar lá no início, eu tô por enquanto só trabalhando com a nossa tabela que chama empresa. A nossa tabela que chama empresa, lá dentro é o código da empresa, o nome da empresa, o telefone, essas informações da empresa. Num sistema multiempresa, né, seria os dados aí de todas elas aí. Bom, voltando aqui para o nosso texto. Esse elemento texto, eu acionei o Combine Texto. Tá? Eu vou já abrir um outro botão aqui para ter a oportunidade da gente mostrar isso aqui. Bom, mas o que importa nele, como ele é um texto combinado, então aqui eu vou ver a origem, né, da onde vem a informação, né, desse campo. Então eu peguei aqui o código da empresa, aqui eu já coloquei um espaço em branco, então no nosso layout eu vou ter um espaço em branco. Aqui eu vou pegar o nome da empresa, depois mais espaço em branco, e aqui eu vou pegar o telefone. Então, esses campos aqui serão apresentados, são 3 campos, né, serão apresentados aqui. E aí, com a tarefa 2, também vai ser o mesmo efeito. Tá? Então aqui a gente pode perceber que a gente tem uma tabela filho, né? Uma children, e ela foi batizada com esse nome, e aqui nós vamos ter alguma variação diferente da leitura simples da primeira tarefa. Tá? Vamos voltar para a tarefa 1. Bom, vamos compilar agora e visualizar isso aí. Normalmente eu gosto aqui na compilação, eu dou um Ctrl S, ele salva o projeto. Quando ele apaga aqui, aí sim é que eu vou para a janelinha e peço para ele fazer uma nova compilação. Tá? É muito importante dar aquele tempo lá para ele fazer a compilação. Já voltamos. Já. Bom, tá aí. Vamos lá na execução. 3 registros de vida, ok? E aí, vamos, por exemplo, incrementar essa nossa pesquisa aqui. Eu estou lá nesse texto, é um texto combinado. Eu vou acrescentar aqui o horário. Deu um espaço em branco. Vamos adicionar um horário, está na global propriedade, a hora corrente, tá? E vamos fazer uma formatação aqui. Essa formatação é só da hora, minuto e segundo. Ele não pega de vez em quando, ele é teimoso. Agora pegou. Beleza. Bom, então vamos compilar de novo. Ó, Ctrl S, salvei, espero. E aí, vamos fazer um instante reload. Agora deve ser rápido. E aí já tem um horário aqui. Ok, 3 registros. Nesse caso aqui, no segunda tarefa, tá? Também eu sei que ele foi lido. Muito interessante a gente colocar às vezes horário para debugar alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Tá bom, então essa leitura 1 aí, eu tenho um container rascunho aqui, que a ideia desse container é exatamente eu replicar alguma tarefa, tá?
para que a explicação seja mais, digamos assim, seja mais detalhada. Então, vamos simular essa tarefa 1 aí, tá? E algumas coisas interessantes aqui que a gente vai fazer. Por exemplo, eu vou criar nessa hierarquia aqui, debaixo do rascunho, uma coluna. Tá? E aí ele fez o wrap, aquele elemento texto que tinha ali, ele já descartou, né? Vamos agora criar aqui na coluna um elemento texto. E aí nesse elemento texto é que a gente vai fazer o layout dele, tá? Mas antes disso, vamos nessa coluna criar uma tabela filho e podemos chamar ela de qualquer coisa. Então normalmente eu começo com X essa tabela filho, vou colocar emp teste, ok? E ela vai vir da nossa tabela lá no scaffold empresa, né? E não vou fazer nenhuma edição aqui nela. Então eu já tenho, vou confirmar, tá? À medida que ela já está agregada na coluna, eu vou definir aqui o layout, tá? Então aqui, aquilo que eu havia falado com vocês, a gente tem uma opção aqui que é o Combine Text. Combine Text. Tá? São vários campos nesse texto. Então, o primeiro campo aqui, vou colocar o horário. Tá? Então, o horário seria propriedade global. Quero fazer edição. E a edição vai ser nesse formato aqui. Ok? Confirmo. O segundo campo, vou dar um espaçamento. 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro campo vai ser da nossa tabela que a gente acabou de criar, o ícone dela. Ó, isso aqui é uma lista, não é um document, isso é um document. Isso é uma lista de item, tá? Então o logo é bem específico. Nessa nossa lista eu vou pegar o código da empresa e não vou editar ele, colocar máscara nele, sem alteração. Vou adicionar espaço em branco, vou adicionar na nossa lista o nome da empresa, vou adicionar espaço em branco, vou adicionar o telefone da empresa. Esse telefone é porque a gente vai fazer algumas ações especiais com ele, tá? Bom, aqui eu já tenho que trocar a fonte dele para branca, né? E aí, deixa eu reduzir esse layout. Esse aqui, se não me engano, a fonte eu chamei ela de Courrier, eu não vou preocupar com essa questão de estética não, tá? Então, ok. Aí eu vou ter que fazer uma coisa, porque aqui é tarefa 1, só que a tarefa 1 agora eu não quero acessar. Deixa eu mudar aqui só o container rascunho, botar a cor dele igual a diferente. Vai ser um verde-limão, ok? E aí, esse nosso container rascunho, eu vou ligar a visibilidade dele, o condicional dele, tá?
Ó, e o condicional eu vou falar que é o meu campo tarefa. Meu campo tarefa ele é um page state, é a tarefa setada igual a, vou chamar de 3, tá? Não, posso chamar de 1 aqui. Não, vou chamar de 3 mesmo. Ok. Então já estabeleci a condição do visual. E aí, vamos ver mais coisas aqui. De repente, na ação aqui, eu vou acessar, falar que agora minha tarefa é a 3, né? A hora que eu clicar no botão quantidade, tá? E aí sim, ele não vai fazer essa visibilidade aqui, nem essa, tá? Então ele vai ficar, fechei os olhos aqui, só estou visualizando o nosso container de rascunho aqui, ok? Então agora, não temos nenhum erro, podemos compilar, né? E já voltamos, tá? Eu acho que já tem uma sessão aqui que falta 5 minutos, já dá já para... Então tá aí, vamos lá na nossa página. Por default, quando ele entrou nessa página, se vocês lembrarem, eu setei como default a tarefa 1, tá? Então a tarefa 1 nós estamos no container azul. Mas eu vou clicar no botão. Uma das ações minha lá é setar a variável tarefa igual a 3. E quando ele passar pela tarefa 3, que seria nosso container de rascunho aqui, né? A condição de visibilidade dele foi tarefa igual a 3, aí ele vai fazer o quê? Vai fazer o que está aqui, né? Nós temos uma coluna que é uma lista e essa lista vai ser reproduzida na variável texto, tá? Então vamos lá e embaixo. O container verde-limão, ele contém a tarefa 3, tá? Que foi a tarefa de rascunho que a gente está fazendo aí, ok? Agora vamos passar para a nossa segunda tarefa do dia, tá? Temos que ir mais rápido porque o tempo está passando, ok? Vou na nossa desfazer, voltar ao original, né? Na nossa tarefa 1. Não mexo nada, só na quantidade aqui, nas ações. Eu volto para a tarefa 1 e nas ações aqui do nosso rascunho eu vou remover esse filho, tá? Já está removido, ok? E aí essa visibilidade aqui eu vou deixar ela por enquanto, não preciso. Vamos deixar a visibilidade condicional. Depois eu seto ela aqui. Bom, agora o nível de dificuldade ele aumenta um pouquinho, tá? Lembrando que a gente tem no scaffold uma tabela mestre, que é a tabela de empresa, que vai poder ser usada, tá? Então, agora na tarefa 2 eu tenho o botão ler, é um ler conjugado com pesquisa, tá? Então aqui eu tenho uma ação nele, vamos ver essa ação. Na verdade são 3 ações aqui sendo construídas, tá? Na primeira eu sincronizei a nossa variável tarefa igual a 2. Aqui já entra uma ação que não é costumeira para os iniciantes, tá? Essa ação é um simple search, uma pesquisa simples. E aí essa pesquisa simples, ela sempre tem que ser ela pode ser feita em cima de 3 coisas, tá? Ela pode ser feita em cima de uma coleção, ela pode ser feita em cima de um documento, ou ela pode ser feita em cima de uma variável texto do tipo lista, tá?
Então, o importante também é que quando eu vou fazer um search, a minha fonte, que é uma dessas três que eu acabei de citar, ela já tem que existir e ela já tem que estar povoada, tá? Já tem que existir lá e já tem que estar povoada. Bom, e aí, na configuração dela, eu cito qual é a fonte. Ele já me disponibiliza os campos que eu vou fazer a pesquisa, que pode ser mais de um campo, isso é muito legal, tá? E aí ele me diz que ele vai usar como o campo de pesquisa um campo da tela, tá? Então, em princípio, o search é simples, na medida que você começa a fazer essa parametrização, mas aqui vai ter uma coisa que não está escrito muito em manual nenhum, não. Não, está escrito, lógico, mas eu falo assim, a gente não consegue, eu não consegui ver em vídeos aulas essa explicação que eu estou dando agora, no sentido de o seguinte, quando eu faço esse search aqui, vai ser disponibilizado lá na minha janelinha de todas as fontes de trabalho, uma coisa que parece com uma tabela, que é o resultado dessa pesquisa. A gente vai ter oportunidade de ver. Então não se esqueçam, fiz esse search, essa pesquisa, e aí vai ser criado, né, uma espécie de coleçãozinha que é o resultado dessa pesquisa. Tá? Isso é muito importante, tá? E é uma coisa que eu tentei fazer e não consegui, não sabia porquê, depois é que eu fui descobrir isso aí. Tá? Então tá bom. Bom, então fiz a pesquisa. Ele gerou na saída, essa tabela com o resultado dessa pesquisa. Tá? Aqui simplesmente aqui eu estou guardando aqui a quantidade de registro, tá, que tem nesse resultado dessa pesquisa. Então aqui a gente vai ter oportunidade de ver. Quer ver? Vou pedir para ver. E aí, ó, esse cara aqui que é o cara. Deixa eu até remover aqui para começar a fazer de novo. Olha só, eu vou colocar na variável minha, que é um inteiro, a quantidade de registros que foi capturado nessa pesquisa. Beleza? Então vamos ver. Ó, aqui é que eu falei que é a minha source, que é a fonte na qual ele vai se basear para fazer essa ação. Tá? E aí, ó, esse cara para mim é que foi a novidade, ó. Foi um Simple Search Result. Tá? E aí é o resultado da pesquisa. E aí sim, como é um elemento de lista, o resultado dessa pesquisa, tá? Eu tenho aqui, eu quero o número de itens. Pronto, então isso aqui vai me servir, porque eu vou colocar na variável N1, só lá fazer o log do que ele está fazendo. Então, né, no clique do botão, né, para ler, eu coloquei ler fone, é porque em princípio eu pesquisava só no campo fone lá do cadastro de empresa. Aí depois eu acrescentei também para pesquisar no nome da empresa. Isso não é problema não, porque lá é múltipla escolha, você escolhe qual é os campos que vai ser a pesquisa. Bom, então nas ações, falei que era a tarefa 2, fiz uma simples pesquisa e guardei na variável N1 a quantidade de registro dessa pesquisa. Tá bom. Então, aqui morreu nossa história. Agora, então, vamos lá para o resultado, porque de repente no container 2, ele vai entrar aqui, por quê? Porque ele entra aqui quando a tarefa é 2, e aí na nossa coluna, né, eu vou criar um children. Todo meu children eu começo ele com X, tá? Não sei porquê, mas é desse jeito. Uma query, uma consulta na empresa,
no campo fone. Bom, aqui, ó, qual é a origem, né, desse tilde? Quem é que vai fornecer as informações para esse tilde? Lembra do nosso Simple Search Result? É de lá, tá? Esse Simple Search Result foi criado quando eu cliquei no botão ler aqui. Resultado da pesquisa. Então eu uso ele, linko ele na coluna e aí é só correr para o Go, né? Tá aqui. Ele é uma lista de documentos, tá? O Simple Search não é uma coleção, tecnicamente falando, tá? Ele é uma lista, é um derivado de uma coleção, é o resultado de uma coleção consultada, tá? Bom, por fim, nós temos a mesma coisa que a gente fez aqui na tarefa 1, que é o layout, né? Aí o layout, cadê? Aqui. Linha de resultado, ó, é um combine test, né? Teste combinado, que eu coloco vários campos. E aí, o último campo aqui, só para a gente ver aqui, eu vou remover, vou pegar o telefone aqui. Ó, de novo. Eu vou pegar de quem? Do filho que foi gerado baseado lá no resultado da pesquisa. E aí ele é o que eu chamei de fone. Ok? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Não preciso colocar outro campo aqui não, porque vocês já aprenderam já a... Ótimo. Então agora, né, no tarefa 2 também está verde oliva. Verde limão. Meu rascunho eu fiz ele de verde limão, mas depois não precisa. Vamos preocupar com isso agora não. Vamos voltar lá para o nosso assunto. Agora o que eu vou fazer? Tem um erro aqui. String não foi propriamente setada no teste combine do rascunho. Tá. Porque o rascunho aqui eu desativei ele. Então, na verdade, deixa eu arrancar esse texto daqui. Pronto. Zero erro. Ctrl S, salvei o projeto. Vou na janela 2 e vou fazer um instante reload. Já já a gente volta. Aí, então, vamos lá, validar a nossa tarefa 2, tá? Azul é porque quando ele entrou ele fez a tarefa 1, mas agora eu vou fazer a tarefa 2, verdinha, tá? E aí, fez a pesquisa, 3 registros, nesse horário, vou pesquisar a palavra teste, 2 registros, mudou o horário. Então, está validada aí nossas duas tarefinhas para essa aula de hoje, tá? E eu acho que ficou muito legal. A nossa próximo vídeo ele vai ser muito interessante, tá? Porque é o seguinte, vou fazer ele em cima do sistema imobiliário aqui, e aí aqui a gente tem umas funções aqui muito interessantes, porque de repente eu estou apresentando os dados de uma coleção, nessa tabela, fazendo um link naquela modalidade de master detalhe. Uma tabela contém a chave para que ele busque em outra tabela informações daquela outra tabela. Então, por exemplo, isso aqui é a tabela de imóvel, mas eu precisei mostrar alguma informação do proprietário. Então, na minha tabela de imóvel, eu tenho a chave, fui lá, pesquisei na tabela de proprietário e trouxe o nome para cá, da mesma forma do inquilino. Então, e aqui fazendo pesquisa também, e aqui inserindo dado, editando, deletando, tá? Então vai ser praticamente uma aula para a gente fazer essa revisão aqui. Vai ser bem interessante a nossa próxima aula aí. Valeu, por enquanto é isso aí. Se de alguma forma, né, esse nosso vídeo te ajudou,
deixa o seu like aí para que a comunidade tenha mais visibilidade aí dos vídeos. Vocês também, por outro lado, me desculpa, eu sou aluno, às vezes eu gaguejo muito, tá? Falta de confiança, tem 2 meses só que eu estou aprofundando aí, fazendo, conhecendo o Flutter Flow, né? Mas a gente está com boa vontade aí para ensinar aí para essa turminha mais nova que está começando aí. Valeu? Gente, muito obrigado de coração, um abraço a todos.